Olá pessoal, bom dia, mais uma vez gratos por estarmos aqui para o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e também, na sequência, o pequeno estudo do Livro dos Espíritos. Que Jesus possa estar sempre conosco, nos abençoando, nos incentivando e tendo sempre aquela participação efetiva em nossas decisões quando nós tivermos alguma dúvida, alguma situação difícil, algum medo, que possamos focar nossa mente que somos filhos de Deus, irmãos de Jesus e que nós somos deuses, nós também somos luzes e podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais, porque Ele nos disse assim: se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Vamos então ao nosso Evangelho, continuando no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias, verdadeiro cilício. Item 26. Perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males, que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não puder superá-los. Não há mérito no abandono, que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão traz necessariamente uma outra. Já que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pode haver mérito em buscar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A essa questão responderei claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isso é caridade através do sacrifício, e não quando ela só tem por objetivo o bem próprio, pois trata-se de egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a se fazer. Quanto a vós, particularmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis a carga por vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé. É tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e de fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usar, mas não abusar, tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. Outra coisa ocorre em relação aos sofrimentos que se impõem para o alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para reaquecer e nutrir aquele que necessita, e se com isso o vosso corpo padece, eis aí o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para ir à mansarda infecta levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas curando as chagas,
Vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que gastais vossa saúde na prática de boas obras, eis aí o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, pois as alegrias do mundo não secaram o vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias debilitantes da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e para viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, já que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisoteai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. A caridade, você se doar ao próximo, mesmo ficando doente para ajudar o próximo, você está fazendo um sacrifício agradável, né? Uma coisa que a gente vai lhe contar como um mérito para você. E dessa forma você pode aumentar a sua dor, porque você se doou para o próximo. Você se privou às vezes de alimentação, de sono, se privou às vezes do seu tempo, né? Tudo isso, da sua saúde, debilitou porque você estava realmente ajudando o próximo. Mas se você fez alguma coisa só para o seu próprio interesse, aí não vai adiantar não. Aí você vai estar sendo mais orgulhoso e egoísta, querendo pagar suas dívidas de uma forma mais rápida, em benefício próprio, sem fazer nada de bom para ninguém. Dessa forma, não tem nenhuma validade o seu sacrifício. E nós temos que recordar que todo mundo sofre, mais, outros menos. Mas não é proibido, jamais foi proibido nós ficarmos calados no nosso cantinho sem procurar auxílio. Fica bem claro que todo mundo que passa por alguma dificuldade tem obrigação sim de procurar auxílio. Não pode ficar sentadinho falando, é vontade de Deus, Deus quer que eu esteja pobre a vida inteira, Deus quer que eu fique com essa humildade, com essa falsa humildade, Deus quer que eu fique com dor nos buchos, no estômago, e não vou procurar um médico, porque eu estou sofrendo, isso vai fazer eu evoluir. Não é bem assim, gente. Mais uma vez, repetimos, nós temos obrigação de procurar a cura ou amenizar nosso sofrimento, nossas dores. E caso não consigamos, por falta de oportunidade, falta de qualquer coisa, falta de recurso, ou que ainda seja uma coisa nova, que não tenha cura ainda aqui no planeta Terra, aí sim teremos que passar com resignação, sabendo que aquilo ali é uma prova a suportar, e que nós não podemos fazer nada para amenizá-la, a não ser moralmente, através do pensamento, da mente e da fé, agradecendo a Deus e pedindo forças para suportarmos esses períodos que nós realmente não conseguimos fazer nada para suavizar o nosso mal. Então, essa é a única coisa que Deus leva em conta, que os espíritos superiores levam em conta, o nosso verdadeiro sacrifício em prol do próximo. Nossa resignação quando não temos mais nada para fazer. E fora isso, a gente fica ali numa falsa modéstia, querendo valorizar o nosso sofrimento, e na verdade estamos perdendo tempo e oportunidade de exercitar nossa inteligência, a nossa vontade, a nossa humildade, e crescer e evoluir. Vamos então agora ao Livro dos Espíritos, como nós falamos ontem,
uma recordada na questão 152, para terminar o capítulo 3º, que fala retorno da vida corpórea à vida espiritual, o famoso desencarne pela visão espírita, a famosa e temida morte pelas outras religiões. 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes esta prova pelas comunicações que obtendes? Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso lado. Só recordando as percepções, os sonhos, as comunicações escritas, tudo isso que você pode observar vai ter a característica daquele irmão que partiu para o plano espiritual. Se não for como ele fala, como ele era, você pode ficar atento e que provavelmente é outro cidadão querendo se passar por ele. Daí nós temos que tomar muito cuidado com as mensagens, com o que a gente enxerga, com a nossa própria visão espiritual, com o que a gente sonha, porque nem sempre é realmente aquilo que nós estamos pensando. Por isso temos que ter sim, que testar, ter conhecimento, um pouquinho que seja, para poder não ser ludibriado por ninguém. Então o comentário de Kardec dessa questão fala assim, ó: os que pensam que a alma, com a morte, volta ao todo universal, estarão errados, se por isso entenderem que ela perde a sua individualidade, como uma gota d'água que caísse no oceano. Estarão certos, entretanto, se entenderem pelo todo universal o conjunto dos seres incorpóreos de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem no todo, não teriam senão as qualidades do conjunto, e nada as distinguiria entre si, não teriam inteligência nem qualidades próprias. Entretanto, em todas as comunicações, elas revelam a consciência do eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam sob todos os aspectos é a consequência da sua individualização. Se não houvesse após a morte, senão o que se chama o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria homogêneo, e então as comunicações recebidas do mundo invisível seriam todas idênticas. Desde que encontramos seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, e desde que usar de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios, etc., é evidente que se trata de seres distintos. A individualização ainda se evidencia quando esses seres provam a sua identidade através de sinais incontestáveis, de detalhes pessoais relativos à vida terrena e que podem ser constatados. Ela não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam por meio das aparições. A individualidade da alma foi teoricamente ensinada como um artigo de fé, mas o Espiritismo a torna patente e, de certa maneira, material. É como nós havíamos comentado. Quando o Espírito se manifesta, ele vai dar suas particularidades. Se for um espírito familiar, vai falar alguma coisa que só você vai conhecer, só que você vai lembrar. Então você vai ter certeza que aquele espírito é realmente quem está se mostrando. Ou seja, é um ser individual, não se mistura com o todo. Mais uma coisa que a gente pode observar também é se todos os espíritos voltassem ao todo universal, incorporassem a Deus, ficassem uma coisa só, perdendo a sua individualidade, Deus seria um imenso ser composto de vários seres menores, cheio de defeitos de cada um de nós. Portanto, Deus não seria perfeito e Deus não seria Deus. Então, mais uma forma de nós analisarmos que realmente a individualidade
permanece após a morte. Ficamos em companhia de amigos que pensam semelhante a nós, grupos de espíritos que promovem algum tipo de estudo, algum tipo de atividade. Somos ali participantes daquele grupo, mas somos seres individuais, sempre até a eternidade. Questão 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? É a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros que, tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer? Essa é a felicidade eterna, mas tudo isto é uma questão de palavras. Chamais as coisas como quiserdes, desde que vos entendais. Bacana esse puxão de orelha, né? Dê o nome que quiser, mas desde que você compreenda que você está recebendo de novo ensinamento. O importante é compreender. As palavras são simplesmente como identificá-las, mas o seu sentido que é o mais importante. Então estamos terminando mais um estudo, mais um Evangelho da Manhã, e agradecemos a todos que estiveram aqui presentes, aos que vão passar mais tarde, a Vilma, um bom dia atrasado, que não cortei logo na manhã, para falar o bom dia no começo, e também mais uma irmã, mais um irmão que também está assistindo, bom dia, mais um que passou também, bom dia, e que amanhã a gente possa estar retornando na sequência do nosso Evangelho, e também no estudo do Livro dos Espíritos. Só recordando mais uma vez que eu peço que vocês passem lá no YouTube, canal Reflexo da Luz, e continuem compartilhando lá também, se inscrevendo, assistindo, nem que seja um pouquinho a mais, para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos, porque tem muita coisa boa na internet, muita coisa boa, e falar de Jesus, falar de amor, falar da nossa vida como espíritos imortais, com certeza é muito gratificante e vai ajudar muitos irmãos, com certeza. Muita paz, até amanhã, fiquem com Jesus.